Fala pessoal, meu nome é Vitor Hugo, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui do canal BitHoney. No vídeo de hoje eu quero abordar o tópico de uma postagem que eu acabei encontrando no Twitter, no atual X, do Michael Saylor. Michael Saylor, que é hoje o fundador e principal representante da maior empresa que entesoura Bitcoin no mundo, a MicroStrategy. E uma de suas publicações no Twitter, ele compartilhou as 21 regras sobre Bitcoin. E eu quero abordar cada regra, compartilhar com vocês a visão dele e alguns pontos muito interessantes. Então vamos lá. Primeiro, aqueles que entendem compram Bitcoin. Segundo, aqueles que não entendem criticam Bitcoin. Terceiro, todos são contra o Bitcoin antes de serem a favor. Quarto, você nunca terminará de aprender sobre o Bitcoin. 5. O Bitcoin é alimentado pelo caos. 6. O Bitcoin é o único jogo no cassino em que todos podemos ganhar. 7. Bitcoin é a única coisa no universo que você pode realmente possuir. 8. Todos recebem Bitcoin pelo preço que merecem. 9. Só compre Bitcoin com o dinheiro que você não pode perder. 10. Ingressos para escapar da matriz são precificados em Bitcoin. 11. O conhecimento profundo do Bitcoin é restrito a quem precisa saber. 12. Todos os seus modelos serão destruídos. A cura para a doença econômica é a pílula laranja. 13. A cura para a doença econômica é a pílula laranja. 14. Seja a favor do Bitcoin, não contra a Fiat. 15. Bitcoin é para todos. 16. Aprenda a pensar em Bitcoin. 17. Você não muda o Bitcoin, ele muda você. 18. Olhos de laser protegem você de mentiras infinitas. 19. Respeite o Bitcoin ou ele fará de você um palhaço. 20. Você não vende seus Bitcoins. 21. Espalhe Bitcoin com amor. Então vamos lá, eu vou... acabei de ler essas 21 regras dele e vamos abordar cada um, entender a visão que ele poderia querer passar e adicionar alguns pontos de vista meu. Primeira regra, né, que ele passa: aqueles que entendem compram Bitcoin. Aqueles que entendem os fundamentos do Bitcoin tendem a valorizar por uma combinação de fatores econômicos e filosóficos. Abaixo eu explico os principais motivos. 1. Descentralização e resistência à censura. Sem intermediários, Bitcoin opera em uma rede blockchain descentralizada, sem controle de governos, bancos ou corporações. Transações são validadas por uma rede global de computadores. Note. Eliminando a necessidade de confiar em terceiros. Respeite a censura. Ninguém pode congelar. Resistência à censura. Ninguém pode congelar ou bloquear transações de Bitcoin. Desde que o usuário proteja suas chaves privadas. Isso é crucial para quem vive em regimes autoritários ou com sistemas financeiros estáveis. Então vamos lá. A própria característica do Bitcoin é ele ser imune a qualquer censura. Há vários países como China, Rússia, a Argentina, são países que o governo tem um controle de capitais. Ele não permite a livre circulação ou a livre conversão, às vezes até em uma moeda mais forte como o dólar. Tudo isso faz com que o dinheiro acabe tomando certas barreiras. Você não consegue transacionar ele de livre e espontânea vontade, da forma que você bem entender. Acabam criando barreiras, às vezes para ter uma fuga de capital, às vezes para fazer com que uma tentativa de boa intenção acabe prejudicando alguém. Tudo isso são medidas que impedem a livre circulação de dinheiro, são uma forma de censura. O Bitcoin não tem isso, ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana e todos os feriados, todos os dias do ano o Bitcoin vai estar funcionando. O Bitcoin é a liberdade máxima do seu controle financeiro, você controla
como guardar, você controla quando quer gastar, se vai gastar, e sem precisar de intermediário, sem precisar de nenhum banco para guardar seu dinheiro, guardar sua posição. Você se torna seu próprio banco. Vamos lá. O segundo tópico, né, de que aqueles que entendem compram Bitcoin. Escassez programada, oferta ilimitada. Apenas 21 milhões de Bitcoins serão emitidos, segundo um algoritmo previsível. Essa escassez artificial imita metais preciosos, como o ouro, mas com precisão matemática. Outra proteção contra a inflação. Enquanto moedas fiduciárias como o dólar ou o real podem ser impressas sem limites, o Bitcoin é deflacionário por design. Isso atrai quem busca proteger patrimônio da desvalorização monetária. O Bitcoin, ele tem uma principal característica que faz com que ele tenha um alto valor de mercado, uma alta valorização. Seu principal fator é a escassez. Ele é escasso como o ouro e ele é mais eficiente que o ouro. Ele consegue ser transacionado de forma muito mais simples. Ele é uma moeda digital. É igual você tivesse ouro e usasse como Pix, fizesse Pix de ouro. Você tem todas as características da escassez e a durabilidade do ouro, e você ainda assim tem toda a vantagem de livre transação, uma facilitação. Mesmo à distância você consegue emitir por um custo muito pequeno, emitir uma transação. Tudo isso, toda a soma desses conjuntos de fatores faz com que ele seja um principal foco nessa nova economia mundial. Terceiro, tecnologia segura e transparente, blockchain imutável. Todas as transações são registradas publicamente e verificadas por consenso, prova de trabalho. Alterar o histórico exigirá um poder computacional impossível, TAC de 51%. Criptografia robusta. O Bitcoin utiliza algoritmos como SHA-256, garantindo segurança contra fraudes e hackers, desde que o usuário siga boas práticas. O Bitcoin, como um sistema financeiro ponta a ponta, ele necessita de um consenso de toda a rede para que uma nova transação seja emitida. Quando você minera um Bitcoin, você está resolvendo um problema matemático. Quando você consegue minerar aquele bloco, você vai validar, você vai jogar para a rede, toda a rede vai validar. Se aquele bloco for um bloco honesto, ele será integrado. Se você emite uma transação, e aquela transação é honesta, você emite uma transação para uma carteira que tem fundos, que eu, por exemplo, tenho fundos e transmito para outra carteira, essa é uma transação legítima, ela é possível de ser transmitida. Uma transação legítima. Se eu não tenho fundos e quero transmitir moedas para outra carteira, essa é uma transação ilegítima. A validação da prova de trabalho faz com que, para você ter um ataque, fazer uma transação ilegítima, tomar o controle de uma blockchain, você necessita de bilhões e bilhões de dólares, capacidade energética bilionária e capacidade computacional muito grande para que você consiga tomar a rede, fazendo com que ataques de força bruta, ataques de 51% se tornem inviável. Ele traz uma proposta de tecnologia inovadora, como jamais foi utilizada em toda a história da humanidade. Quarto tópico em aqueles que entendem e compram Bitcoin. Soberania financeira, autocustódia. Você pode armazenar Bitcoin em uma carteira pessoal, sem depender de bancos. Isso dá controle total sobre o seu dinheiro. Mas também exige responsabilidade. Não perder as chaves. Acesso global. Qualquer pessoa com internet pode usar Bitcoin, incluindo os não bancarizados. Cerca de 1,7 bilhões de pessoas no mundo. Você consegue participar de um sistema financeiro com muito menos burocracia. Mesmo tendo a tentativa de inclusão de muitas pessoas no sistema financeiro, hoje cerca de 1,7 bilhões de pessoas estão de fora.
O Bitcoin não tem diretrizes, não tem proibições e ele é aberto para todos. Quem quiser ingressar, quem quiser participar da rede e contribuir com ela, todos são bem-vindos. Você vai se tornar soberano e vai se tornar dono do seu próprio dinheiro. Quinto, rédea contra crises sistemáticas. Desconfianças em instituições. Após crises como a de 2008, muitos passaram a questionar o sistema financeiro tradicional. O Bitcoin surge como alternativa não correlacionada a ativos convencionais, ações, imóveis e etc. Exemplos práticos. Em países como Argentina, Turquia ou Venezuela, o Bitcoin é usado para preservar poupanças contra a inflação e controle de capitais. Então vamos lá. A crise de 2008 foi a crise imobiliária dos Estados Unidos. Essa crise mostrou a fragilidade de vários sistemas financeiros, sistemas de crédito, fazendo com que todo o sistema colapsasse e gerasse uma desconfiança muito grande. O Bitcoin surgiu pouco depois, durante o período de 2009, 2010, foi quando ele teve seu surgimento. Ele surgiu como uma revolta, como uma contração de toda essa insegurança que o sistema financeiro já vivia. E ele usado, né, como aqui, ó, preservar poupanças em países contra a hiperinflação. Países como Turquia, Venezuela, Argentina são países com alta inflação. São países que destrói crise, destrói riqueza muito fácil. Se você armazenar seu dinheiro em pesos argentinos, pesos venezuelanos, na moeda turca, você vai destruir todo o seu capital. Ele vem como uma iniciativa de hedge contra a crise financeira. É como você se blindar, você está preparado para algum caso de crise muito grande. Potencial de valorização, adoções crescentes. Empresas, fundos e até governos, exemplo, El Salvador, estão acumulando Bitcoin. ETFs e produtos institucionais aumentam sua liquidez e legitimidade. Efeito rede. Quanto mais usuários e desenvolvedores aderem à rede, maior o seu valor como sistema monetário global, similar à internet nos anos 90. O Bitcoin hoje tende a ter o seu crescimento, seja por instituições, pessoas e estados. Não faz muito tempo, desde que a criação de uma reserva de Bitcoin se tornou prioridade nos Estados Unidos, países como El Salvador se tornaram pioneiros e hoje goza dessa vantagem anterior, ter começado a acumular bitcoins mais cedo e se tornar um paraíso fiscal para bitcoinheiros, se tornou um novo ponto turístico, um novo caminho turístico para pessoas que buscam entender mais sobre criptomoedas. Cadê? E o efeito rede? O efeito rede basicamente é a adoção de mais pessoas. No começo da internet, começou nos anos 90, né? Eu particularmente não era nem nascido. Mas eu posso falar quando a internet começou a se popularizar onde eu morava. Eu morava numa cidadezinha do interior. E lá eu tive a sorte de ser uma das primeiras pessoas a começar a ter contato com a internet. E com isso, eu acabei vendo o crescimento. Poxa, se eu fui o primeiro naquela rua, depois começou mais um, começou mais outro, e rapidamente todas as pessoas já estavam integradas naquela nova tecnologia. Todas as pessoas já estavam começando a se acostumar, aprendendo a lidar, aprendendo a pesquisar, utilizar como ferramenta de trabalho, aprender a pedir um lanche através da internet. Essas são características, são coisas que para 2025 são algo muito mais banais, mas nem sempre foram assim, nem sempre foi tão fácil você ter esse contato com a internet. O mesmo se repete com o Bitcoin, é uma questão de tempo e adoção. Inovação tecnológica, pioneirismo. Bitcoin foi a primeira criptomoeda funcional, resolvendo o problema do gasto duplo, sem uma autoridade central, base para inovações. Sua blockchain inspirou projetos em finanças descentralizadas, DeFi, contratos inteligentes e muito mais.
O Bitcoin, tendo a proposta da prova de trabalho, ele influenciou essa nova etapa. Ele contornou o problema do gasto duplo, que era basicamente você conseguir, em um sistema financeiro, gastar o mesmo valor que você tinha mais de uma vez. Então vamos lá, pessoal. Precisei acabar dando um pequeno corte aqui, mas eu vou voltar no tópico que eu parei. Pioneirismo. O Bitcoin foi a primeira criptomoeda funcional, resolvendo o problema do gasto duplo, sem autoridade central. Base para inovações, sua blockchain inspirou projetos em finanças descentralizadas, DeFi, contratos inteligentes e muito mais. O Bitcoin foi a primeira criptomoeda, a primeira moeda digital a resolver o problema do gasto duplo. Seria você gastar os fundos que você tem em sua carteira mais de uma vez. Você conseguir duplicar ou criar dinheiro à base do nada. Esse problema foi contornado através da prova de trabalho, que seria um registro público emitido para todas as transações, garantindo que seja 100% auditável. Você consegue ver e emitir se uma transação é legítima ou não. E base para inovações. DeFi se torna uma camada na nova economia, principalmente de contratos inteligentes. Nunca você consegue usar Bitcoin como colateral de algum contrato, se fazer apostas, fazer shorts, abrir posições. Tudo isso deu espaço para um novo ecossistema. Então vamos lá. Quais são os riscos e críticas, né? Contextualização. Embora, mesmo com tudo isso, é importante mencionar os riscos. Volatilidade. O preço pode flutuar drasticamente em curto prazo. Regulamentação. Governos podem criar obstáculos à adoção. Concorrência. Outras criptomoedas ou tecnologias podem surgir como melhoria. Conclusão. Quem entende Bitcoin geralmente reconhece seu potencial como reserva de valor, sistema monetário alternativo, ferramenta de liberdade financeira. Ele é comparado com uma reserva de valor similar ao ouro, mas tem características superiores. Sistema monetário alternativo, ele é descentralizado e global. Qualquer pessoa consegue acessar, qualquer pessoa por baixos custos consegue emitir uma transação para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Ferramenta de liberdade financeira, especialmente em cenários de crise. Ele se posiciona como um hedge, uma forma de proteção a crises sistêmicas. Aqueles que não entendem criticam o Bitcoin. Aqueles que não compreendem o Bitcoin frequentemente o criticam com base em percepções superficiais, desinformações ou vieses consolidados. Abaixo explico os principais motivos por trás dessas críticas, muitas vezes desvinculadas da realidade técnica ou filosófica do protocolo. Primeiro, essa é a segunda regra, né? Aqueles que não entendem criticam o Bitcoin. Primeiro, é usado apenas por criminosos. Falsa associação, por ser pseudônimo, não totalmente anônimo, e permitir transações sem intermediários, crítico associa o Bitcoin a atividades ilícitas. Exemplo, Dark Web. Ignora que o dinheiro físico e o sistema bancário tradicional são amplamente usados para crimes, em escala muito maior. Transparência ignorada. Todas as transações de Bitcoin são públicas no blockchain, o que facilita o rastreamento por autoridades, algo impossível com dinheiro físico. Então vamos lá, muitas pessoas associam criptomoedas, o próprio Bitcoin, com atividades ilegais. E isso é uma correlação infundada. Bitcoin é dinheiro. Dinheiro é uma ferramenta. Uma ferramenta, ela é imoral. Não existe dinheiro bom e dinheiro ruim. Dinheiro é dinheiro, é uma ferramenta. Bom, a concepção de bom ou ruim, advém muito mais de pessoas, não advém muito mais de pessoas, advém exclusivamente de pessoas, advém de moralidade. Dinheiro bom, se você conquista ele trabalhando, conquista ele através do seu só esforço, é uma característica, é algo que tem muito mais a ver com a moral da pessoa do que com o próprio dinheiro. É igual ter uma ferramenta como um martelo. Você pode utilizar ele para bater um prego ou para machucar outra pessoa. Dinheiro é dinheiro. Dinheiro é uma ferramenta. Não existe dinheiro bom e dinheiro ruim. Bitcoin não é o dinheiro ruim. E muito menos usado apenas para criminosos.
Toda vez que você vê associação com crime, casos de lavagem de dinheiro, ou tudo, às vezes casos até de políticos, na maioria das vezes, eles utilizam até dinheiro em espécie, porque não é rastreável e você consegue ter uma privacidade muito maior. Crimes que acontecem com dinheiro físico, até golpes de Pix, tudo, também acontece com o Bitcoin. Isso não quer dizer que ele é utilizado apenas por criminosos. Ele é apenas uma ferramenta, é apenas dinheiro. Segundo, não tem valor real. Conceito de valor subjetivo. Críticos argumentam que o Bitcoin não é lastreado em ouro ou governos, como moedas tradicionais. Não percebe que o valor de qualquer ativo, incluindo o ouro ou dólar, surge de consenso social e escassez. Elementos que o Bitcoin replica digitalmente com mais eficiência. Desconhecimento da escassez algorítmica. Muitos não sabem que a emissão do Bitcoin é limitada a 21 milhões. Um mecanismo antifraude programático que nenhum governo ou banco central pode replicar. O dinheiro, ele surge na humanidade como um meio de utilitarismo. As primeiras transações que existiram foi através de escambo. Pessoas, uma família que produzia galinhas poderia precisar de facas, mas as pessoas que produziam facas não queriam galinhas, queriam sapatos. O dinheiro na história humana surgiu para solucionar esse tipo de problema. E durante toda a história tiveram certas características materiais que foram utilizadas como dinheiro que se tornaram superiores. Seja de divisibilidade, fundibilidade, escassez, era muito importante. Fez com que certos materiais que foram usados durante a história da humanidade se tornassem muito mais superiores. O ouro foi muito mais superior do que o próprio sal, que foi utilizado como um complemento de renda durante a Roma Antiga, durante o Império Romano. O mesmo acontece com o Bitcoin. Ele, no seu início, período de 2009, 2010, ele valia muito pouco. O ecossistema e a capacidade de percepção das pessoas ainda era muito pequeno. Hoje ele já rompeu esse patamar inicial. Hoje é muito difícil você desligar o Bitcoin, destruir, fazer com que ele pare e fazer com que essa revolução financeira dê um passo para trás, ela retroaja, fazendo com que cada vez tenha mais adoção e as pessoas que adotarem, como as pessoas que adotaram ouro como reserva de valor, vão tomar frente, vão perpetuar comportamentos financeiros muito mais saudáveis. Terceiro, gaste energia demais. Foco no consumo, não na finalidade. A mineração de Bitcoin é criticada por seu uso de energia, mas poucos comparam com gastos energéticos de sistemas que o Bitcoin busca complementar. Exemplo, banco, extração de ouro, cunhagem de moedas. Além disso, a mineração incentiva o uso de energia renovável, a mitigação de desperdício. Exemplo, queima de gás em poços de petróleo. Ignorância sobre segurança. A energia usada garante a segurança da rede. Prova de trabalho. Protegendo-as de ataque para críticos. Para críticos, isso parece desperdício, não investimento em infraestrutura antifrágil. Hoje, o Bitcoin consegue se tornar um sistema muito mais antifrágil pela sua característica de descentralização. Não tem como você simplesmente atacar um único ponto de falha e destruir toda a rede. Qualquer pessoa consegue contribuir. E para as pessoas que investem em alta contribuição, seja garantindo transações ou fazendo esquema de mineração, são vários países, estão em vários países, todos eles competem como um negócio próprio. Eles tendem a maximizar seus lucros, tendem a utilizar sistemas de energia renováveis, sistemas de energia cada vez mais baratos, energia ociosa. O próprio caso de El Salvador utilizava energia de vulcões, energia térmica, para ser utilizada na mineração do Bitcoin. Seria uma energia ociosa, uma energia que seria desperdiçada. Esses casos,
existem dezenas de outros. O Bitcoin não gasta tanta energia quanto você pensa. Às vezes sistemas como Mastercard, Visa, pelas suas ineficiências, acabam gastando muito mais energia, recursos, ou promovendo ineficiências muito maiores. Quarto, é uma bolha especulativa. Volatilidade como distrações, flutuações de preço são usadas para descentralizar o Bitcoin, como se fosse puramente um ativo especulativo. Não se reconhece que volatilidade é comum em tecnologias disruptivas em fase de adoção inicial. Exemplo, ações de empresas de internet nos anos 90. Confusão entre o uso e especulação. Críticos não separam o protocolo, rede descentralizada do preço de mercado. Bitcoin pode ser útil como meio de transferência ou reserva de valor, independentemente das oscilações de curto prazo. Por que o Bitcoin tem tanta volatilidade? Uma de suas características é a alta liquidez, você consegue comprar e vender a qualquer momento. Segundo fator, mercado de capitais. Hoje, como o Bitcoin se posicionando como uma forma de sistema financeiro global, ele ainda é muito embrionário, muito inicial. O ouro, que hoje é muito mais consolidado como sistema financeiro mundial, tem um mercado de capital dezenas de vezes maior do que o Bitcoin, fazendo com que ele tenha períodos de estabilidade maior, estabilidade de valor, que não tenha mudanças bruscas de preço em muito pouco tempo. Mas mesmo assim, o ouro teve períodos de variação, teve períodos de perda durante anos, foi um período de alta. A volatilidade existe em todos os mercados, em mercados mais líquidos, como o do Bitcoin, ela é mais atenuada, mas não é algo único dele. Quinto, vai ser proibido pelos governos. Falta de compreensão sobre descentralização. Muitos acreditam que o governo pode desligar o Bitcoin, como fizeram com plataformas centralizadas, exemplo, a Napster. Não entende que uma rede global de nós, mineradores, torna isso tecnicamente possível. Exemplos mal interpretados, proibições em países como China ou Índia não eliminaram o uso do Bitcoin, apenas empurraram a atividade para a informalidade, reforçando sua resistência à censura. A China, na época que passou por um período de crise energética muito grande, eles proibiram a mineração de Bitcoin, proibiram todo o sistema funcionar. Existem relatos, se você procurar, que consta que a mineração não parou, foi jogada para a informalidade. Toda vez que você tenta tomar uma posição de proibição, seja como foi com o Bitcoin, seja como foi com as drogas, você não proíbe, você não impede o consumo, apenas você vai jogar para a informalidade. Ele não vai deixar de existir, não tem como você desligar o Bitcoin. Não serve para nada no mundo real. Biopia sobre casos de uso. Para quem vive em economias estáveis, o Bitcoin parece supérfluo. Críticos ignoram suas utilidades em cenários de hiperinflação, exemplo, Argentina. Remessas internacionais, mais baratas que Western Union. Ou proteção contra confiscos, exemplo, Ucrânia durante a guerra. E nessas de status quo, quem se beneficia do sistema financeiro atual, bancos e governos, muitas vezes, desdenha alternativas que ameaçam seu controle. Aqui eu listei caso de confisco, por exemplo, da Ucrânia, mas já existiu caso de confisco no Brasil. Na época do Fernando Collor, todas as pessoas que tinham seu dinheiro na poupança foram tomadas. Isso jamais aconteceria com o Bitcoin, jamais vai acontecer. Você se torna soberano do seu dinheiro. É algo, bizarro, uma bizarrice na história financeira do Brasil. Uma pessoa com uma canetada tomar o dinheiro de milhões de pessoas, milhões e milhões de pessoas em um país inteiro. Isso é um absurdo. E não só riscos como você ter a poupança tomada, uma canetada, caso de hiperinflação. O Brasil teve das suas moedas, a melhor foi do Plano Real, foi a que se consolidou com mais tempo. Mas nas raízes históricas do Brasil,
e você percebe isso por certos comportamentos que ainda preservam-se e perpetuam até hoje, você percebe o histórico de hiperinflação. Tivemos cruzeiro, cruzado, cruzado novo, cruzeiro novo, porra, um montão de moeda que no final não servia pra porra nenhuma, você não conseguia comprar nada, aquela merda em 1, 2, 3, 5 anos ia se desvalorizar e não valer mais nada. Caso como o Bitcoin, que tem uma inflação controlada e uma escassez programada, isso não vai acontecer. É muito improvável que aconteça. Você ter hiperinflação com o Bitcoin, isso é praticamente possível. Então vamos lá, 7. É complicado demais para usar. Barreira tecnológica, autocustódia de chaves privadas e a falta de interfaces amigáveis desencorajam usuários menos técnicos. Isso leva à crítica de que Bitcoin é inútil, quando, na verdade, ferramentas como carteiras simplificadas e Light Network estão tornando mais acessível. Comparações injustas. Sistemas financeiros tradicionais levaram séculos para se desenvolver. Mas críticos exigem que Bitcoin seja perfeito em uma década. Para pessoas que estão iniciando, Bitcoin tem vários níveis. Se você é iniciante, você utiliza carteiras mais simples, carteiras que vão te prover segurança e interfaces mais simples para o seu uso. Quando você começa a estudar mais, começa a aprender mais, se desenvolver melhor, você consegue avançar etapas, consegue entender como rodar um nó, porque é importante, você aprende a fazer transações air-gapped. Tudo isso são termos e aprendizados que exigem experiência e instruções. Você ter a instrução correta para você conseguir dominar e aprender é um passo-chave. Ela é como a internet foi. Muitas pessoas têm dificuldade até hoje. Eu tenho certeza que você deve conhecer alguma pessoa idosa que vai ter dificuldade a mais com tecnologia. Isso é comum, porque a tecnologia não teve a capacidade de fazer parte da vida dele como fizeram talvez para a minha geração, que é muito mais jovem. Mas com instruções corretas e experiência, tempo para aprender, você vai conseguir aprender de maneira muito simples a transacionar com Bitcoin. 8º, é uma religião não tecnológica. Desdém por ideologia. A defesa apaixonada da liberdade financeira e descentralização por entusiastas é interpretada como culto. Críticos não enxergam que a combinação da tecnologia, economia e filosofia é justamente o que torna o Bitcoin único. Por que essas críticas persistem? Viés cognitivo. Humanos tendem a rejeitar o que não entendem, especialmente quando desafia estruturas de poder consolidados. Interesses conflitantes. Bancos, governos e mídias tradicionais frequentemente disseminam narrativas negativas para proteger seu controle sobre o sistema monetário. Falta de educação técnica. Muitas críticas nascem da ignorância sobre criptografia, teoria monetária ou funcionamento de blockchains. Conclusão. As críticas ao Bitcoin muitas vezes refletem medo do desconhecido, tecnologia nova e complexa, desinformação, narrativas simples da mídia, interesses, o status quo, quem se beneficia do sistema atual. Isso não significa que o Bitcoin seja perfeito. Ele tem desafios reais como escalabilidade e adoção em massa. No entanto, grande parte das críticas surge de uma análise superficial, não de um entendimento profundo de sua proposta de valor. Como qualquer inovação disruptiva, ele exige estudo aberto para ser avaliado de forma justa. Então vamos lá, regra 3. Todos são contra o Bitcoin antes de serem a favor. A resistência inicial ao Bitcoin, seguida por uma eventual mudança de perspectiva, é um fenômeno comum, quase um rito de passagem. Para quem se torna entusiasta, essas transações ocorrem por motivos que revelam tanto a complexidade do Bitcoin quanto os viés humanos diante de mudanças radicais. Eis a dinâmica por trás dessa jornada. Primeiro, o desconhecimento gera medo. Primeiro contato superficial. Muitos julgam o Bitcoin como dinheiro da internet ou esquema de pirâmide, antes de estudar sua tecnologia. Falta de um ativo físico e a abstração do blockchain parece suspeitas a quem está acostumado a sistemas centralizados.
associações a modismo, a cobertura midiática focada em especulações e memes como To The Moon criam a ilusão de que Bitcoin é frívolo, não inovação séria. 2. O sistema atual é confortável. Viés do status quo. Moedas fiduciárias e bancos são familiares. Mesmo com suas falhas, inflação, censura, aceitar que um código aberto possa substituí-lo, existe questionar crenças profundas sobre dinheiro e autoridade. Dissonância cognitiva. Reconhecer que Bitcoin resolve problemas monetários básicos. Exemplo, escassez digital. Implica admitir que o sistema tradicional é falho, algo que muitos evitam por comodidade ou lealdade inconsciente. É complicado, questão de dissonância cognitiva. Mesmo que você veja que existem falhas e que há alternativas melhores, você permanecer guardando riqueza, uma poupança, permanecer guardando riqueza na sua conta, vai acabar se tornando uma decisão não muito eficiente. Terceiro, a exposição prática muda perspectivas. Crises pessoais como gatilho, quem vive a hiperinflação, bloqueios bancários ou confisco de poupança, exemplo, Argentina e Nigéria, passa a enxergar o Bitcoin como ferramenta de sobrevivência, não especulação. A necessidade quebra a resistência intelectual. Experiência de uso, enviar valor através de fronteiras sem intermediários, custódia própria de riqueza ou acesso a serviços financeiros sem burocracia, são revelações práticas que teorias não transmitem. A descoberta da liberdade com valor. Iluminação progressiva. À medida que se estuda história monetária, exemplo de padrão ouro, ciclos de inflação, percebe que o Bitcoin não é uma aposta, mas a resposta a séculos de falhas sistêmicas. Empoderamento individual. Controlar suas próprias chaves privadas e não depender de permissões para transacionar é libertador. Muitos só valorizam isso após experimentar a vulnerabilidade de terceiros. Exemplo, bancos bloqueando contas. Casos de inflação durante toda a história humana aconteceram. As pessoas que detiveram o poder da moeda usaram e abusaram dele. Aconteceu em Roma, aconteceu em Grécia, aconteceu na Argentina, aconteceu na Venezuela, aconteceu no Brasil, aconteceu na Turquia, aconteceu na Alemanha, aconteceu... deixa eu pensar. São inúmeros casos. A inflação durante toda a história humana fez parte, toda a história financeira fez parte. E o Bitcoin surge como a solução, surge como a escassez, fazer com que esse ponto, essa dificuldade seja quebrada. E você traga a solução e a cura para essa doença. A rede cresce de forma irreversível, efeito manada invertido. Inicialmente, o ceticismo domina, ninguém usa isso. Com o tempo, a adoção por empresas, países e milhões de pessoas torna a negação insustentável. O medo de ficar para trás supera o preconceito. Institucionalização como ponto da virada. Quando gigantes como BlackRock ou governos integram o Bitcoin, mesmo críticos são forçados a levar a sério, ainda que relutantes. Você criticar que Bitcoin não serve para nada, que Bitcoin não vale nada, que Bitcoin é isso, que Bitcoin é aquilo, tentar negar um elefante que está no sofá, se torna cada vez mais difícil quando países de primeiro mundo, como os Estados Unidos, tomam como reserva de valor, torna como uma reserva estratégica. Países como El Salvador começa a se tornar pioneiro, ter uma adoção maior. Fundos gigantescos como BlackRock começam a produzir ETFs, produtos daquele ativo, a partir daquele ativo. Tudo isso faz com que ele seja cada vez mais validado, com que ele seja cada vez mais levado a sério.
Sexto, a negação é uma etapa do luto. Fase da aceitação. Primeiro, negação. Isso não tem futuro. Bitcoin não tem futuro. Segundo, raiva. Isso é uma fraude. Terceiro, barganha. Talvez funcione, mas outras criptos são melhores. 4. Depressão. Por que não comprei antes? Quinto, a aceitação. Bitcoin é inevitável. Esse processo emocional é natural diante de uma tecnologia que desafia hierarquias consolidadas. 7. Deixa eu voltar aqui. 7. O tempo revela a resiliência. Sobrevivência a ciclos. Cada queda de preço, a crítica. Bitcoin morreu. Foi manchete mais de 400 vezes seguidas. Por recuperação, e seguida por recuperação e novos máximos. A persistência da rede por mais de 15 anos converte céticos em curiosos. Prova social acumulada. Figuras respeitadas como economistas, tecnólogos, que antes ridicularizavam o Bitcoin, passam a estudá-lo publicamente, dando credibilidade ao ecossistema. Conclusão. A frase "todos são contra o Bitcoin antes de serem a favor" captura uma verdadeira uma verdade psicológica e sociológica. O Bitcoin não é intuitivo, é um mundo acostumado ao dinheiro controlado por estados. Sua adoção exige uma reprogramação mental sobre o que é dinheiro, liberdade e confiança. A mudança ocorre quando a curiosidade supera o medo, a necessidade quebra o preconceito e a exposição prática revela o que teorias não conseguem explicar. No final, não é sobre vencer os críticos, mas sobre permitir que eles próprios descubram no seu tempo porque o Bitcoin importa. Então vamos lá, vamos avançar para a regra 4. Você nunca terminará de aprender sobre o Bitcoin. O Bitcoin é um fenômeno em constante evolução, tanto tecnicamente quanto suas implicações sociais, econômicas e políticas. Aprender sobre ela é um processo infinito por motivos profundamente interligados à natureza do protocolo, ao ecossistema que o rodeia e ao mundo em que está inserido. Esse porque você nunca terminará de estudá-lo. Primeiro, a tecnologia está sempre em movimento, inovações em camadas. O Bitcoin base Layer 1 é estável, mas soluções como Lightning Network, que seria a segunda camada, Layer 2, sidechains, exemplo de Liquid Network, e upgrades como Taproot, estão redefinindo seu potencial. Cada avanço traz novos conceitos e desafios. Adaptação a ameaças, ataques cibernéticos, vulnerabilidades teóricas, exemplo de ataques quânticos e mudanças na mineração, exige aprendizado contínuo para entender como a rede se protege. A tecnologia avança cada vez mais. Cada vez mais você tem processos de criptografia melhores, você tem novas inovações que podem e serão adotadas em Bitcoin. No começo do Bitcoin, uma característica era que ele não era divisível, você apenas podia transacionar uma unidade dele. Através de determinado bloco, foi possível você transacionar frações. Isso facilitou muito mais. Se o Bitcoin não tivesse tomado essa inovação, ele teria se tornado muito menos viável para transações comuns no dia a dia, teria sido fator de limitação. Tecnologias são adotadas em camadas posteriores, trazidas a inovações cada vez mais e mais. Segundo, o cenário regulatório é fluido. Leis e mutações. Cada país aborda Bitcoin de forma diferente. De El Salvador, moeda legal, a China, proibições, novas regras sobre tributação, KYC e usos institucionais surgem constantemente, impactando sua adoção. Debates políticos, discussões sobre soberania monetária, privacidade e controle estatal estão longe de um consenso global, criando um campo minado de interpretações. Leis e regulamentações mudam cada vez mais. É preciso você estar cada vez mais atualizado e você nunca vai conseguir dominar todas. Sejam as leis locais, questões de tributação e tudo, como questões internacionais. Terceiro, as implicações econômicas são imprevisíveis. Teorias em teste. Bitcoin desafia noções clássicas de dinheiro, inflação e valor. Seu papel como reserva de valor, meio de troca ou ativo especulativo ainda está sendo definido pelo mercado.
cenários macroeconômicos, crises globais, colapsos de moedas fiduciárias ou adoção em massa por corporações podem alterar radicalmente sua dinâmica, exigindo novas análises. Quarto, a filosofia por trás do Bitcoin é aberta. Debates ideológicos. Há tensões entre visões. Um vê Bitcoin como ouro digital, outro como ferramenta de libertação política, e alguns como protocolo neutro. Essas narrativas evoluem com o tempo. Questões éticas, impacto ambiental, inclusões financeiras e desigualdade na distribuição de riqueza geram discussões sem respostas definitivas. Vamos lá. Tópico 5, né? A segurança exige vigilância eterna. Corrida criptográfica. A computação quântica ou avanços em queda de algoritmo podem exigir mudanças no Bitcoin, mesmo que remotamente. Entender essas ameaças demanda atualizações constantes. Gestões de risco práticos, phishing, custódia de chaves e falhas humanas são desafios perenes. Novas ferramentas, exemplos de multisig, hardware wallets, surgem para mitigar, mas exigem aprendizado. Características como segurança deve ser cada vez mais aprendida e adotada. Padrões de segurança novos surgem, ataques de hackers surgem, ataques de engenharia social surgem, cada vez tendo propostas e mecanismos diferentes. Você se atualizar é importante, mas dificilmente você vai conseguir dominar todos ou conhecer todos os tipos de ataque. Sexto, é uma disciplina interdisciplinar, conexão com outras áreas, economia, criptografia, sociologia, direito, ciência ambiental e até geopolítica se entrelaçam no estudo do Bitcoin. Dominar todas é impossível, mas cada um oferece camadas de compreensão. Sinergias tecnológicas, integrações com IA, análise de blockchain, IoT, microtransações autônomas e DeFi, uso de Bitcoin e outras blockchains, ampliam constantemente seu escopo. O Bitcoin vai abordar várias áreas: economia, criptografia, direito, ciência ambiental, e você ter o pleno domínio de todas elas é impossível. É impossível. Dentro de todas essas áreas, se a gente pegar uma área pequena, como economia, você já vai ter uma imensidão de questões a serem debatidas e discutidas que se torna impossível você conhecer todos os pontos ali presentes. Quanto mais em várias áreas muito amplas, como sociologia, direito e ciência ambiental. Aprender Bitcoin é importante, mas você jamais terminará de aprender tudo. 7. A comunidade é um organismo vivo. Diversidade de perspectivas, desenvolvedores, mineradores, investidores, anarquistas e ONGs coexistem no ecossistema. Suas interações geram novas ideias e conflitos, moldando o futuro da rede. Cultura e narrativas, memes, documentários, livros e fóruns como o Twitter atualizam diariamente o debate, criando um fluxo contínuo de conteúdos a serem absorvidos. 8. O futuro é livre, é um livro em branco. Perguntas sem respostas. Bitcoin substituirá o ouro? Será a base de um sistema financeiro paralelo? Como escalará para bilhões de usuários? Fatores externos, guerras, colapsos ambientais ou avanços tecnológicos radicais podem redefinir radicalmente seu papel na sociedade. Conclusão: Bitcoin não é um tema estático, mas um organismo vivo que reflete a complexidade humana. Cada camada de conhecimento revela novas perguntas e o ritmo de inovação supera a capacidade de aprendizado individual. Além disso, sua essência descentralizada significa que ninguém, nem mesmo seus criadores, controla ou compreende totalmente todas as suas ramificações. Estudar Bitcoin é como explorar um universo em expansão. Quanto mais você avança, mais percebe que o desconhecido é infinito. Regra 5. O Bitcoin é alimentado pelo caos. O Bitcoin não apenas sobrevive ao caos, mas floresce nele, pois sua existência está intrinsecamente ligada às falhas de instabilidade do sistema tradicionais. Sua relevância surge da incapacidade de estruturas centralizadas, que oferecem segurança, liberdade ou confiança em momentos críticos.
eis como o caos alimenta sua adoção e fortalecimento. Então vamos lá. Casos monetários, inflação e descontrole de moedas fiduciárias. Quando governos imprimem dinheiro desenfreadamente, como na Venezuela, Argentina ou Zimbábue, a população busca alternativas para preservar seu poder de compra. O Bitcoin, com sua emissão programada, é previsível, torna-se um refúgio contra a destruição do valor pela política monetária irresponsável. Exemplo real, durante a crise dos Cyprus em 2013, o confisco de poupanças bancárias acelerou a primeira grande alta do Bitcoin, mostrando sua utilidade como dinheiro antifrágil. Mais uma vez, né? Se o caso do Fernando Collor tivesse acontecido hoje, com pessoas tendo acesso a Bitcoin, com certeza faria o preço do Bitcoin explodir, como foi a crise do Cyprus, né, em 2013. Isso é um exemplo real. As pessoas que adotam Bitcoin se tornam soberanas do seu dinheiro, se tornam donas do próprio dinheiro, não apenas uma canetada, uma crise, uma burocracia, ou apenas uma canalice de uma instituição financeira vai tomar seu dinheiro. Casos geopolíticos, guerras e controle de capitais. Em conflitos, exemplo Ucrânia e Síria, ou sob sanções internacionais, exemplo de Rússia e Irã, o Bitcoin permite transpor fronteiras digitais, contornar bloqueios financeiros e manter acesso a recursos globais. Ironia histórica, governos que tendem a controlar o fluxo de capitais como a China, com seu Great Firewall, inadvertidamente incentivam o uso de ferramentas descentralizadas, fortalecendo a rede que buscam suprimir. Para toda ação, você tem uma reação. Quanto mais você tenta censurar, impedir a livre transação financeira, você joga todas as pessoas que desejam usar para a rede formal. Vão utilizar criptomoedas, vão utilizar o Bitcoin, vão utilizar stablecoins, vão utilizar outras ferramentas para fazer transações financeiras. 3. Casos tecnológicos, falhas de segurança e vigilância. Vazamento de dados, ataques a bancos e sistemas de pagamento centralizados expõem a vulnerabilidade da infraestrutura financeira tradicional. O Bitcoin, com sua rede distribuída e criptografia robusta, oferece um sistema anti-ruptura. Não há um único ponto de falha, paradoxo da privacidade. Quanto mais governos e corporações rastreiam transações digitais, exemplos de CBDCs, mais atrativo se torna um sistema que permite transações sem censuras, mesmo que pseudônimas. 4. Caso social, desigualdade, a perda de confiança, a concentração de riqueza e o acesso desigual a serviços financeiros. Exemplo, 1,7 bilhão de não bancarizados geram revolta e demanda por inclusão. O Bitcoin, como protocolo aberto, sem requisitos de permissão, democratiza o acesso ao sistema monetário. Crise de legitimidade. Escândalo como Lehman Brothers em 2008, a manipulação de taxas como o LIBOR, corroem a fé no sistema. O Bitcoin substitui a confiança em instituições por verificação matemática. O que eu falei anteriormente. O Bitcoin surgiu durante o período de 2009, 2010 como uma resposta à falta de credibilidade das instituições financeiras. A crise do subprime, crise do crédito bancário, tudo isso provou a falta de competência das pessoas responsáveis. Eles utilizavam de forma que bem queriam, sejam para se autofinanciar ou financiar amigos. 5. Causa ambiental, dilemas energéticos. A mineração de Bitcoin, muitas vezes criticada por seu consumo energético, paradoxalmente aproveita o caos de recursos ociosos, queima de gás natural, os impostos de petróleo, excesso de energia renovável em regiões remotas ou desperdício de hidrelétricas, transforma ineficiências em segurança da rede. Adaptação contínua, pressões climáticas forçam mineradores a inovar, migrando para fontes sustentáveis ou capturando metano. Um ciclo onde o caos ecológico impulsiona soluções técnicas. Caos filosóficos,
crise de incentivos do dinheiro, a monetização de dívida, a abstração de derivativos e dinheiro fiat sem lastro gera uma crise existencial. O que é dinheiro? O Bitcoin corresponde a uma proposta radical. Dinheiro como protocolo imutável, não como instrumento político. Rebelião contra a narrativa. Gerações de jovens desiludidos com promessas não cumpridas, exemplo, aposentadoria, imóveis, adotam o Bitcoin como uma forma de output do sistema. Output seria a saída. Hoje, no caso da aposentadoria, hoje o Brasil funciona com um sistema de, basicamente, uma pirâmide financeira. Enquanto a taxa de natalidade do Brasil estiver crescendo, esse sistema se torna sustentável. Mais pessoas irão trabalhar, mais pessoas irão contribuir com o sistema, com o mercado de trabalho, e essas pessoas pagarão a aposentadoria das pessoas que estão se aposentando. Esse ciclo vai funcionar até o ponto crítico, que seria quando não tiver mais crescimento populacional. Hoje o Brasil já sofre uma estabilidade de população e muito provável que acabe não recuperando sua taxa de natalidade tão grande como já foi no passado. Hoje, menos pessoas têm filhos. Você com certeza deve conhecer, deve ter um caso da sua família, de sua avó que tinha muitos filhos, tinha 10, 8, 6, 5. Seus pais talvez tiveram tido menos, como 3, 4, 2, 1. E a tendência é que esse tipo de comportamento se perpetue. É muito difícil um país que sofre uma queda de natalidade se recupere. Foram raras as exceções. Então, quando você tem essa quebra de crescimento de natalidade, você não consegue sustentar a aposentadoria como funciona hoje, como um esquema de pirâmide. Então, pessoas vão sair desse sistema, vão parar de desacreditar, parar de contribuir com a previdência social e adotar sua reserva, sua poupança em Bitcoin, para você conseguir construir e ter uma poupança no seu momento de mais dificuldade. Caos como combustível da rede, ataques de hackers, tentativa de proibição e volatilidade de mercado. Testes fortalecem o Bitcoin. Cada crise prova sua resiliência. 2017, fork do Bitcoin Cash. A rede manteve consenso. 2021, proibição da China. Hash rate se recuperou em meses. 2023, colapso de exchange. FTX reforçou a importância da autocustódia. Conclusão: Bitcoin é uma criatura do caos, mas também sua antítese transforma a desordem sistemática em ordem algorítmica. Quanto mais os sistemas tradicionais falham em oferecer estabilidade, mais ele se revela necessário. Não é que o Bitcoin precise do caos para existir. Ele existe porque o caos é inerente ao modelo atual. Sua genialidade está em canalizar a entropia do mundo em um sistema único. A manipulação tornando-se, paradoxalmente, a âncora em meio a um turbilhão. Então, por concluir as 5 primeiras regras das 21, esse vídeo aqui já ficou bastante longo. Eu vou trazer uma parte 2 e, se necessário, parte subsequente. Mas para hoje é só. Eu agradeço a todo mundo que assistiu até aqui. Deixe seu like, se inscreva, comente aí no vídeo. Se você gostou, algo que você aprendeu, gostaria de contribuir. Queria desejar um forte abraço e até mais.